Lucas, capítulo 22. Essa passagem é uma passagem tremenda, porque ela vai tratar dos últimos momentos e de um momento muito poderoso de Jesus com os seus discípulos. E esse texto é um texto que vai tratar intimamente algumas situações, e eu quero que você abra o seu coração, porque quando eu estava preparando, pedindo ao Senhor, perguntando a Ele: Senhor, o que o Senhor tem para falar com a tua igreja? Porque não pode ser o que eu quero, tem que ser o que o Senhor quer. O Senhor me levou a uma pergunta. E naquela conversa, o Espírito Santo me perguntou algo. E eu quero fazer essa pergunta para você. E se Jesus tivesse desistido? Hoje é uma noite de Santa Ceia, e quando nós falamos de Santa Ceia, causa em algumas pessoas desconforto, mas eu quero que você se sinta muito confortável, porque essa palavra é para você, para mim, mesmo que você talvez seja uma pessoa que se julgue sem condições de chegar aqui a essa mesa. Essa palavra se estende a você. E a pergunta é: e se Jesus tivesse desistido? E em Lucas 22, nós vamos olhar alguns momentos que Jesus, ele poderia ter usado como um subterfúgio para mudar todo o caminho de um plano que já havia sido descrito desde a eternidade. E nós nos deparamos com circunstâncias aqui dentro que nos constrangem. E dentro dessa mensagem, o Senhor já me deu uma próxima mensagem para a ceia, que se eu fosse você, eu não perdia. Porque o Senhor me impactou com isso. E muitas das vezes, nós nos encontramos assim, pensando: será que vale a pena continuar insistindo? Será que vale a pena continuar persistindo? Será que vale a pena continuar mesmo me magoando, me angustiando? Será que vale a pena continuar? Eu vim aqui hoje anunciar-te: vale. Vai valer a pena. Vale a pena. Tudo o que você tiver que enfrentar, vale a pena. Porque hoje não vim pregar uma palavra aqui que talvez vai fazer com que você vibre muito. Mas eu vim hoje com uma missão. O Senhor falou comigo claramente: você vai com uma missão. Você vai pregar o Evangelho. Por quê? Porque nas igrejas, ou em alguns lugares, ou aqui, não temos pregado o Evangelho? Sim, óbvio que temos. Mas muitas das vezes direcionado às necessidades que você tem na sua vida cotidiana. Mas hoje o Senhor falou comigo, ontem, esses dias: você vai anunciar o meu Evangelho, a minha palavra como ela é. Por quê? Porque você vai descobrir aqui dentro dessa passagem por que algumas pessoas não têm conseguido, por que algumas pessoas têm desistido, por que estamos diante de uma geração ou diante de pessoas que já não conseguem chegar no final do seu percurso. Pessoas que vão muito bem no início, continuam muito bem no meio da jornada, mas quando vai chegando na reta final e que você olha lá na frente, a linha de chegada, você entrega os pontos. Você cansa, você respira fundo e diz assim: para mim já deu. Mas a linha de chegada está ali, tá ali, mas eu não quero mais, eu cansei. Não tenho mais força. O fôlego que eu tinha, o último fôlego que eu tinha, eu usei naquela situação em que eu fui angustiado, em que eu fui decepcionado, em que eu fui afrontado, em que eu fui traído, em que eu fui acusado. Então meu último fôlego ficou ali. Eu não consigo ir mais um passo. Mas eu vim aqui hoje dizer para você: vale a pena. Vale a pena. Você só tem que descobrir em qual classe você se encontra.
Por quê? Porque hoje eu vou te falar de uma classe de cristãos. E talvez você vai se identificar com esses cristãos. E você vai entender por que tudo para você é tão difícil. Por que tudo para você é tão complicado. Por que tudo para você é tão enrolado. Por que as coisas não acontecem como deveria. Por que para as pessoas é muito fácil conseguir, mas quando chega na tua vez é uma força descomunal que você tem que fazer. Por quê? Por que, Senhor? Se eu faço, se eu acerto, se eu tenho me esforçado, o que acontece? Eu vim aqui te dizer que tem coisas que são necessárias. Aleluia. E Jesus, diante desse cenário, Ele nos mostra que às vezes nós podemos até pensar, mas nós não podemos deixar o pensamento tomar o nosso coração. Você não é livre de pensar. Você só não deve deixar o pensamento nascer. Pensamentos vêm e vão. Você só não pode dar luz a eles. Você está comigo? Você não é o pior porque você pensa. Você não é o pior porque você às vezes sente. O que você precisa entender é que você não pode deixar isso vir para fora. Porque se vier para fora, vai crescer, vai se desenvolver, vai tomar uma forma e é possível que você seja vencido. Então você precisa entender que situações difíceis passam pela nossa vida, mas nós precisamos vencer cada uma delas. Lucas 22 diz assim, a partir do verso 42. Mas eu quero ler um pouquinho antes. Jesus vem dando uma lição aqui nessa passagem. Ele dá um banho. E ele começa a mostrar algumas situações. Ele diz assim, pois quem é maior, que está à mesa ou que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Diga comigo, minhas provações. Diga comigo, minhas provações. Minhas provações. Você conhece essa palavra, crente? Porque essa igreja que eu tenho conhecido nesses últimos anos não é uma igreja que conhece essa palavra. Provações. É uma igreja super, mega, power. Mas provações, a primeira que vem, eles não acreditam que é possível ser provado. Provações. Grave bem isso aqui. Eu não vim aqui hoje anunciar uma noite de derrota, mas eu vim aqui te dizer que provações fazem parte do desenvolvimento cristão. E isso é necessário para que você saia das fraldas e se torne alguém robusto. É por isso que tem muito bebezão nos púlpitos. Muito fraldão e de chupetinha. Sabe por quê? Porque provações começaram a ser resolvidas com palavras motivacionais. Que eu não sou contra, mas que não resolve. Porque quando você entra na tua casa, você se depara com a realidade que só você sabe. E muitas das vezes, você usa as palavras motivacionais, a receita de bolo, você coloca tudo certo da forma que você aprendeu e não funciona. E parece que Cristo é inferior ao problema que você está enfrentando. E a impressão que temos é que o Evangelho, que Cristo, que o poder da presença dele não é tão poderoso para resolver problemas que são tão pequenos. Sabe qual o problema? É que as pessoas rasgaram essa parte. Provações? É impossível passar. Provado? Aprovado? Jesus passou por provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aí lá no verso 42 ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice.
Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade. Diga comigo, provações e vontades. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você tem coragem hoje de fazer essa oração aqui dentro? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Você está entendendo essa palavra aqui hoje? Não vim te empolgar, mas vim te dizer que ser cristão é ser cristão. E tem coisas que você vai ter que passar. Seja feita a tua vontade e não a minha. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Escute, isso é forte. Jesus está diante de uma situação que ele sabia que ia doer. Diga comigo, ia doer. Tinha provações. Ele conversa com o pai. E nessa conversa ele diz: Pai, se tu quiser, o Senhor pode fazer. Mas também, se o Senhor não quiser, em outras palavras, faça a tua vontade. A primeira coisa que você vai descobrir aqui dentro, quando você entende quem é o Pai, quem é você, quando você entende que a vontade dele é absoluta e a tua se alinha à vontade dele, ele então envia um anjo para te fortalecer. E isso é real. No meio da sua provação, no meio do momento em que você acha que não vai ser possível, um anjo é enviado para te fortalecer. Mas o anjo aparece quando? Aparece depois que Jesus diz para ele: seja feita a tua vontade e não a minha. Você está pegando isso aqui? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue, que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E agora você vai caminhar comigo aqui. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Jesus sabia que o momento estava perto de chegar. E que em breve o propósito que havia sido estabelecido pelo Pai haveria de se cumprir. E em uma junção de sentimentos, o que acontece, ele é acometido por muitos pensamentos. Você viu aqui quantos? Mas ele estava perto de pessoas que ele considerava como que da sua família. Ele tinha alguns discípulos, separa 3 para perto, e dos 3, um chega mais perto. E naquele momento em que ele estava vivendo um momento de aflição, os 3 mais chegados estavam perto. Diga comigo, perto. E, de alguma forma, quando você está enfrentando situações difíceis, que você está perto de pessoas que você considera como alguém da sua família ou que você ama, você se sente confortável. Isso não cura, isso não resolve a sua dor, mas ameniza quando você tem apenas um ombro para você encostar a sua cabeça. Jesus, ele olha e ele, nesse cenário, ele se depara com os seus amigos. E ele sabia que tinha aqueles amigos que estavam perto, seriam, em outras palavras, os famosos pau para toda obra, né? Aqueles que estão contigo, estou fechadão, o que pegar para você, pega para mim. Se você precisar de mim, ó, conta comigo. Se tiver difícil para você, tá difícil para mim também. Você tem gente assim contigo? Então, era essa turma aqui que dizia assim, ó: tô contigo, vou contigo. Na hora que a situação começar a dar problema, nós vamos estar contigo. Então, essa turma, de repente, quando ele volta, ele se depara com eles dormindo.
cansados. Jesus é que haveria de ser crucificado e eles que ficam cansados, eles que ficam angustiados, eles que ficam abatidos, eles que dormem. Jesus então se depara com aquele cenário e ali acontece todo um processo. E o que me chamou a atenção é que algumas versões vai dizer que Jesus angustiou-se. Presta bem atenção nisso aqui. O que é angústia? A angústia é um sentimento caracterizado, é uma manifestação da emoção, caracterizado como uma mudança de humor, perda de paz interior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. Esse foi o misto de sentimentos que dominou por algum momento o coração de Jesus. Agora, quais são os sintomas disso? Excesso de pensamento negativo, ou pensamentos que você sabe que serão inevitáveis, ou que você não tem como evitar. Era o caso de Jesus. Ele sabia que os pensamentos que estavam batendo aqui na cabeça dele eram pensamentos inevitáveis, não tinha jeito, teria que acontecer. Crises de ansiedade, batimento cardíaco rápido e descontrolado, dores no peito, sensação de aperto na garganta, dificuldade para respirar, sensação de sufocamento, inquietação, dor de cabeça, insônia. Esse foi um misto de sentimentos, que na minha próxima pregação eu vou falar sobre o suor de sangue, que foi o ápice. Foi o que Jesus, ele sentiu naquele momento. E aí, o que acontece? Para um especialista, a angústia é o nó na garganta. Você já sentiu isso? Aperto no peito, desamparo, vontade de chorar. Essas são as sensações geralmente mencionadas por pessoas que sofrem de angústia. Angústia foi o que Jesus estava sentindo naquele momento. E assim estava o cenário de um Cristo que já sabia qual seria o final. E mesmo assim, ele não desistiu. O que eu quero dizer com isso, para a gente começar? No meio desse misto de sentimentos, que às vezes sentimos como seres humanos, o que acontece? No primeiro sentimento, o que pensamos? Não dá. O que pensamos? Não estou aguentando. O que pensamos? Eu não vou conseguir. O que pensamos? Isso não está me fazendo bem. O que pensamos? Essa pessoa não está me fazendo bem. O que pensamos? Esse ambiente não está me fazendo bem. O que pensamos? As pessoas com as quais eu contei me decepcionaram. Isto está me fazendo mal. Eu não vou conseguir. As pessoas que disseram que iriam comigo me abandonaram no momento da minha maior adversidade. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu pensei que eu tinha um grupo de pessoas que eram meus amigos apenas para orarem comigo, não precisaria me dar nada material, mas principalmente que fosse um apoio moral ou emocional. Aonde eles estão? Estão longe. Aonde eles estão quando você manda uma mensagem? Não visualiza. Aonde eles estão quando você liga? Não te atende. Aonde eles estão? Aonde eles estão? Não estão. E por causa disso, muitas das vezes, eu e você pensamos em desistir. Por quê? Porque alguém te decepcionou, porque alguém te frustrou. Não era um, eram três. E tinha um que dizia: você é meu chegado, meu amado, aquele amigo que dos amigos, dos melhores amigos, é aquele que é mais chegado. Então esse que cresceu, esse que se desenvolveu, esse que andou ombro a ombro com você, esse que participou dos piores momentos da sua vida, que conhece a sua história, conhece seus erros, conhece as suas falhas. Então esse ou essa que talvez te decepcionou com alguma conversa que
Ou alguém que quebrou a sua confiança e de repente essa pessoa, ela te decepciona. E aí? Eu acho que eu não vou conseguir. Sabe por quê? Porque está doendo aqui dentro. Sabe por quê? Porque me machucou. Sabe por quê? Porque não estou conseguindo administrar, não estou sabendo lidar. Sabe por quê? Porque não estou sabendo colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Então não dá, não tem como prosseguir. Eu quero te dizer, tem. Você viu quantos sentimentos Jesus passou, por quantos sintomas ele passou, por quantos sintomas ele passou, teve que passar. Então, aperto na garganta, sufocamento, tremor, pálido, ficou talvez em algum momento com sensação de ataque cardíaco, né? Às vezes você fica assim, meu coração está palpitando, eu não sei o que está acontecendo. Então, esses sintomas são sintomas que talvez você tenha sentido, e porque você tem sentido e não sabe identificar, no meio do caminho você acha que é motivo para você abandonar tudo, e principalmente abandonar o evangelho. E aí eu faço uma pergunta para você: se da forma que você está, se empurrando, se arrastando, andando, chegando, se arrastando, sendo jogado, sendo empurrado, está difícil, pergunto eu para você, imagine sem, imagine você sem, se as coisas estão difíceis de administrar, sim, com quem você está, do lado da pessoa que você está, que é a pessoa de Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo está difícil, imagine sem. Quero te dar alguns segundos. Tente imaginar a sua vida sem Jesus. Tente imaginar a sua vida sem Jesus. Então, eram alguns, e esses aqui, eles não imaginavam, porém, ou não imaginaram, porém, eles deixaram Jesus. E eu vou te dizer nessa noite o que você precisa entender. É nesse cenário que eu tenho visto pessoas desistirem de tudo: casamento, família, relacionamento, chamado, carreira, sonhos, projetos. Sabe, no meio da decepção, no meio da desilusão, no meio de uma circunstância em que você se encontra perdido. Então, é nesse momento que eu tenho visto pessoas desistirem de tudo, de um propósito que o Senhor falou lá atrás que Ele iria fazer. Sabe o que eu vim aqui hoje te dizer? Você precisa despertar, porque existe uma vida além do que essa vida que você está aí, sentado nesse banco. Nunca na história estivemos diante de uma geração que o Senhor tenha tanta pressa. E Ele hoje está aqui, através dessa palavra, para despertar a sua vida cristã. Eu hoje não vim aqui te dizer que Deus vai te dar vitórias em áreas que você precisa. Vou falar dela lá daqui a pouco, você vai entender. Mas hoje eu vim aqui despertar a sua vida. Por quê? Porque você precisa entender que algumas coisas possa ser que estejam acontecendo porque você anda em cima do muro. Sai do muro hoje. Eu hoje vou chutar esse muro. Eu hoje vou chutar o muro que você está. Eu hoje vou empurrar esse muro. Eu hoje vou chacoalhar ele até você decidir pular dele para o lado certo. Porque ser empurrado pode ser um risco fatal, mas quando você decide, você chega no lugar certo e se decide pelo lado correto. Por que tem muita gente que não está sabendo voltar? Porque estão sendo empurrados, porque estão em cima do muro, e talvez a altura possa ser que esteja alta demais, e quando você recebe um golpe e que você cai do outro lado, é possível que você não tenha ninguém, que nenhum amigo, que ninguém esteja para te estender a mão e te puxar para o outro lado. Então hoje você precisa decidir:
Pra socoprai. Pra socorro. Teu coração vai voltar a bater. Teu coração vai voltar a queimar. Teu coração vai voltar a sentir vontade de chorar na presença do Espírito, na presença do Espírito. Ah, mas eu estou angustiado. Ah, mas eu estou com o coração apertado. Ah, mas eu estou com dores no peito. Ah, mas eu estou magoado. Ah, mas alguém me traiu. Ah, mas alguém me decepcionou. Meu coração volta a bater. Meu coração volta a bater. E enquanto eu me apresento ao Espírito, Ele cuida das minhas dores e resolve o meu espírito. Porque quando eu entrego o meu espírito, quando eu alinho a minha alma a Ele trata das áreas mais difíceis da minha vida. Então eu vim aqui te anunciar. Hoje Ele vai entrar nas áreas mais difíceis da sua vida. Hoje Ele vai entrar nas áreas mais dolorosas. Hoje a humilhação vai sair. Sabe o que o Pai fala comigo? Ele se levanta hoje. Ele se levanta hoje. Ele vai levantar pessoas aqui hoje. Ele vai levantar pessoas aqui. Você precisa acordar. Quando você abre mão de coisas na sua vida, alguém adota para você. Eu vou repetir. Quando você abre mão de coisas na sua vida, alguém adota. Você está entendendo isso aqui? Vem cá, vocês duas. Corre. Presta bem atenção nisso aqui, que é muito simples, mas você vai entender o que eu estou falando. Hoje eu vim te chamar a assumir uma responsabilidade. Eu não aguento mais. Eu não sei mais o que eu vou fazer com esse casamento. Eu oro e Deus não me responde, não quero saber. Eu não aguento mais esse menino. Ele está me cansando, ele não quer servir a Jesus. Eu não aguento mais, eu vou me entregar porque eu não consigo vencer esse vício. Eu não aguento mais essa família que não me entende, eu não quero mais fazer parte dessa família. Eu não aguento mais essa circunstância. Você está entendendo? E aí fica. Eu não aguento mais esse menino. Eu não aguento mais esse homem. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais esse relacionamento. Eu não aguento mais essa vida de emprego que não se resolve. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí de repente no meio disso, Satanás diz: você não aguenta, eu adoto. Você não aguenta mais o seu filho, eu aguento, eu adoto. Você não aguenta mais lutar por essa área na sua vida, eu adoto. Você não aguenta mais, eu adoto. Eu cuido desse relacionamento, eu entro nele. Pergunto eu, até quando você vai jogar para o lado uma responsabilidade que o Senhor te deu? Senhor, está doendo, mas eu seguro. O filho está difícil, mas ele é teu. Eu não botei filho no mundo para virar um mundano. O marido está difícil, mas ele é meu, tu vai libertar. O trabalho, a porta não abre, mas o Senhor me prometeu. E se a porta estiver fechada, eu continuo batendo, ela vai abrir. Eu assumo a responsabilidade, porque eu sei que um Deus responde. E ainda que em algum momento eu não consiga ouvir, e ainda que em algum momento possa ser que caia, eu decido entender que eu sirvo a um Deus que é vivo. E quando eu assumo a responsabilidade, Ele se levanta do trono para responder a minha oração com fogo. Escute o que o Pai falou comigo. Pega a filiação de volta. Pega a filiação de volta. Pega seu filho de volta da mão do diabo. Pega seu casamento de volta da mão do diabo. Pega, pega.
Você pode. Você consegue. É possível. Mas eu estou angustiado. Eu consigo. Mas está doendo. Eu consigo. Mas está difícil. Eu consigo. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Você vai conseguir. Vai. Porque tem alguém que está dizendo: vem, porque eu estou te esperando. Hoje você precisa decidir o que você vai fazer da sua vida. Sabe por que algumas pessoas nesse tempo não conseguem manter constância? Vou repetir, por que algumas pessoas nesse tempo não conseguem manter constância? Eu não consigo me manter, eu não consigo continuar, eu não consigo concretizar, porque existe uma palavra que você precisa deletar do seu coração. Que palavra é essa? Essa palavra imediatismo. O imediatismo tem sido o grande causador de frustrações na vida de muitas pessoas. E quando você se frustra por causa do imediatismo, você acha que um Cristo que você serve é impotente. Mas eu quero te dizer que existem coisas que são processo. E processo pode ser um dia como pode ser 100 anos. Processo pode ser um dia como pode ser um mês. Processo pode ser 1 hora como pode ser 24 horas. Então o imediatismo tem levado pessoas a abrirem mão de sonhos extraordinários, porque você quer na hora, porque você quer já, porque você entra na igreja e as pessoas, elas ouvem uma palavra motivacional e quando elas chegam na casa dela, elas acham que é a mesma coisa que colocar no micro-ondas. E quando elas abrem o micro-ondas e colocam aquilo ali, elas veem que não dá certo. O que acontece? Deus não me ouviu, Deus não falou a verdade, Deus não usou aquele pastor de verdade, aquela pessoa que profetizou para mim, profetizou na carne, aquela pessoa que o Senhor usou. E aí, por causa desse imediatismo, as pessoas estão desistindo dos seus projetos. Então você precisa entender que você tem que ter paciência. Eu não consigo vencer esse pecado. Não tenho paciência para subjugar o pecado. Pega uma chave. Por que algumas pessoas se acham indignas de estarem na igreja? Porque elas acham que porque elas entraram na igreja, os pensamentos não passam mais e não passarão mais pela sua mente. E Deus está falando com algumas pessoas aqui. Os pensamentos podem vir te atacar. Você só não pode deixar eles se transformarem em ações e atitudes. Então, quem diz para você que não pensa, está mentindo. Porque em alguns momentos, possa ser que você seja tentado pela sua própria concupiscência em um pensamento que vem aqui e você tem vergonha. E aí, porque você pensa em algo, porque os seus olhos veem algo, você diz: já deu para mim. Você está entendendo isso aqui? Eu realmente não consigo, eu sou fraco. Eu realmente não tenho condições de ficar na igreja, porque eu não venço, porque eu senti vontade de usar algo, porque eu senti saudade de algo, porque eu tive vontade de ouvir algo, porque, e dentro desse porquês e desses porquês, Satanás diz: você está transferindo uma responsabilidade para alguém, eu vou adotar. Os pensamentos batem aqui, só que você precisa entender que quando você ativa a mente de Cristo, a palavra entra para ocupar o lugar das áreas que estão sujas aqui dentro e que você não tem coragem. E o que vai te enfraquecendo, esses pensamentos que você acha que ninguém tem, essas atitudes que você acha que ninguém vive e que só você vive, e porque você acha que é só você, você pensa em retroceder, você pensa em desistir, mas você possa ser que seja tentado pela sua própria concupiscência aqui dentro. Mas o que você precisa entender é que se você ativa o sangue de Cristo, o sangue dele é poderoso para purificar, para lavar, para esclarecer áreas que estão ocultas. Quando você se coloca diante dele, mostrando para ele quem você é e quem ele é, as coisas começam a mudar de dentro para fora.
Então eu vim aqui te dizer, seja você na frente do Pai, seja você, não seja um personagem, não seja um ator diante do teu Criador, seja real, seja verdadeiro, seja original, não tente ser um personagem, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que os teus olhos viram. Então qual é o segredo para manter a constância? Eu estou angustiado, eu fui atacado nessa área, eu tive isso, eu passei por isso, mas isso não resume quem eu sou, e isso não define quem eu vou me tornar, e isso também não define se eu vou ou o que eu vou praticar. Então quando você coloca isso diante de quem tem o problema, o poder para resolver, tudo começa a mudar de dentro para fora. Eu vim aqui te ajudar, te apoiar a ter uma vida de constância. Você está comigo? Tentações são inevitáveis, porém a decisão de cair é exclusivamente sua. Você pode ser tentado, mas você decide se você cai ou se você não cai. Você está comigo? Então hoje você precisa decidir. E diante desse cenário, Pedro, ele é o cara que tem o ímpeto, que tem o impulso. É o cara que diz que estaria com Jesus. É o cara que saca da espada e corta a orelha daquele soldado. É o cara que diz, eu sou o cara que estou contigo. Eu mato por você. Então, esse Pedro, ele define uma classe de cristãos. E que talvez possa ser essa classe que você se encontra nela. E esse foi o problema dele. Presta bem atenção nessa passagem aqui. Mateus 26, verso 58. Pedro o seguia. Diga comigo, Pedro o seguia. Em outras versões vai dizer, Pedro seguia Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Pedro seguia Jesus de longe e se senta na roda dos escarnecedores. E ele olha o cenário. E aí em Lucas 22, 54 diz, então prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia à distância. Escute o que eu vou lhe dizer. É possível conhecer Jesus e seguir Ele de longe. Por que tem muita gente que na hora em que precisa ouvir verdades mais chegadas, não conseguem ouvir uma resposta de Jesus? Porque segue Jesus como Pedro seguia de longe. Eu pergunto a você, qual é a classe que você pertence? Você segue a Jesus para estar perto dele, ou você caminha distante de quem ele é, sabendo quem ele é, mas ele lá, você aqui? Hoje é o dia que você precisa decidir seguir Jesus de perto. Que classe é essa, profeta? É a classe dos que seguem Jesus de longe. E é por isso que muitas das vezes você falha, porque na hora da instrução mais próxima, na hora que você tem que ouvir os segredos mais poderosos que vão colocar você em liberdade, você não consegue ouvir Jesus, porque você segue Ele de longe. Vai ficar mais fácil. Muita gente é assim, simpatizante. Essa é a classe de cristãos da igreja do século 21. Os simpatizantes do Evangelho. Ou a classe dos que seguem Jesus de longe. Curte Jesus, mas ninguém sabe. Curte Jesus, mas não assume. Curte Jesus, mas não se compromete.
curte Jesus, mas não diz para ninguém que Jesus é o seu melhor amigo, que Jesus de fato mudou a sua vida. Sabe por que você não consegue se manter constante? Porque você precisa seguir Jesus de perto, você precisa se aproximar de Jesus, você precisa estar perto, você precisa decidir sair do lado simpatizante do Evangelho, do lado social do Evangelho, aquele lado, sabe, que está no meio de tudo e também com Jesus. Aquele lado que você entra em lugares que Jesus não pode entrar porque te constrange, aquele lado que você diz assim, eu vou ali, mas aqui Jesus não pode entrar. Aquele lado, eu estou aqui nesse ambiente aqui Jesus não pode entrar. Aqui, isso aqui que eu estou vendo, Jesus não pode ver. Então eu sou desse lado em que Jesus está lá, eu estou aqui. Então é esse lado aí que você precisa decidir hoje. Presta atenção aqui, porque Deus está mudando a tua vida nesse lugar. É desse lado que você precisa sair. Eu entro, mas Jesus não entra. Eu chego, mas Ele não pode chegar. Eu sento, mas aquele não pode sentar. Por quê? Porque esse lugar é um lugar que Jesus não pode estar. Esse lugar aqui é um lugar especial, entende? Esse lugar aqui é pros insanos, como diz aí, né? Então, esse lugar aqui, Jesus não pode chegar nele. Deixa eu te falar, é nesse lugar que Jesus tem que chegar. Porque se Ele é teu amigo, quando você senta, Ele diz, levanta. Você está comigo? É nesse lugar, quando Ele é teu amigo, que você caminha com Ele do teu lado, e que você está vendo alguma coisa, ou está falando alguma coisa, Ele diz, estou aqui contigo, então, e aí? Você vai ficar aqui mais quantos minutos? Vambora, sai daqui, porque você está na zona de risco. Vambora, vou pegar na tua mão, sai correndo. Vambora, sai daqui, porque esse lugar vai te levar para o abismo. Esse lugar você vai cair, nesse lugar você vai falhar, nesse lugar você vai pecar, nesse lugar possa ser que você seja vencido pelas suas concupiscências. Sabe o que eu quero te dizer? Deixa Jesus entrar onde você entra. Deixa Ele sentar onde você senta. Deixa Ele escutar o que você escuta. Deixa Ele ouvir o que sai da sua boca. Deixa, crente, deixa. Aonde está o teu amigo? Aonde está esse amigo? Então é esse amigo, ele sim. Porque na hora que o livramento de morte tem que chegar, teu parceiro já foi. Mas o primeiro nome que você grita é: ai meu Deus! Ai meu Deus é quem? É o meu pai. Ai, Jesus, me ajuda, meu irmão. Senhor, que angústia. Então é nessa hora que o bicho está pegando. É a hora que você lembra da sua origem e da sua filiação. É nessa hora que você lembra que você tem um pai. É nessa hora que você lembra que você tem um irmão mais velho. E é nessa hora que você lembra que você tem o Espírito Santo. Então eu vim aqui te dizer, deixa Ele entrar com você. Está forte isso aqui hoje. Eu ouço no meu espírito fortalezas sendo quebradas. Eu já estou terminando. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Não tenha vergonha de quem você é. Tenha vergonha de quem você ainda não se tornou. Eu vou repetir, não tenha vergonha de quem você é. Tenha vergonha de não se tornar quem você deveria ter se tornado, porque Ele está com pressa. Você está entendendo? Então, eu não vim aqui pregar um evangelho para você que não vale a pena, mas eu vim aqui te falar a verdade. Eu vim aqui falar a verdade, porque é a verdade que vai mudar a tua vida. Você está entendendo? A verdade muda, porque tem gente que no primeiro nível de pressão desiste. No primeiro nível de pressão, na primeira adversidade, quer abrir mão. O evangelho não é uma colônia de férias, meu irmão. O evangelho não é uma colônia de férias. O evangelho, eu vou repetir, não é uma colônia de férias. O evangelho não é um parquinho que você desce para brincar de pique-esconde. Então eu vim aqui te dizer o seguinte: agora você quer vitória? Quer? Eu quero. Mas para você receber vitória, obedeça. Toda vitória vem seguida de uma instrução de obediência. Quer vitória? Obedeça.
Sabe por que tem gente desistindo? Porque ouve aqui que Deus vai dar a vitória, mas chega ali naquela porta para fora, não obedece uma instrução. Deus fala, vou restaurar essa área na sua vida, Adonis. Mas o manual de instrução está aqui, ó. Mata a sua carne, mata o seu ego, alinha teu coração, faça isso. Quando chega daquela porta para fora, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque eu mando na minha vida, eu cuido da minha vida, não devo satisfação da minha vida para ninguém. Ninguém paga minhas contas, não estou nem aí. Eu faço da minha vida o que eu quero. Por quê? Porque ninguém manda em mim. De fato, ninguém manda em você. Mas se ninguém manda em você, que está acima de você, então você não deve pedir nada a Ele. Por quê? Porque se você quer alguma coisa de Cristo, você precisa obedecer. Quer vitória? Obedeça. Deixa eu te falar uma coisa, uma igreja legal, um pastor legal, uma vida próspera, uma vida abundante, é tudo isso muito legal. Só que tudo isso não vai dar o que você precisa, porque para você viver o que você sonha, você tem que obedecer. E muitas das vezes o pastor não vai ser legal, muitas das vezes ele não vai pregar o que você quer ouvir, porque eu vou te falar uma coisa, se você estiver em uma igreja que prega tudo que você quer ouvir, eu vou te dizer que você está diante de qualquer outra coisa, menos do evangelho, porque Jesus nunca pregou aquilo que as pessoas queriam ouvir, e por isso mataram ele, por isso crucificaram ele, porque ele falava o que ninguém tinha coragem de falar, ele dizia o que ninguém tinha coragem de dizer. Então sabe o que acontece? Eu vim aqui te dizer o seguinte, quer vitória, quer vida próspera, quer vida abundante, quer carro, quer chave, quer tudo, quer, mas tem um preço. Que preço é esse? Tem tudo isso, mas também tem calúnia, tem tudo isso e nunca te disseram, também tem acusação, tem também jejum, tem, porque tem classes demoníacas que precisam ser subjugadas através do jejum. Também tem oração, você conhece isso? Você sabe o que é isso? Também tem transformação, porque para você viver algo na sua vida, você precisa ser transformado. Também tem que largar as suas vontades para você também ter vitória. Também tem que nascer de novo. Também tem morte da sua carne. Também tem que parar de pecar. Também tem que ser marido de uma só mulher. Também tem que ser santo. Quer vitória? Tem tudo isso. Se você quiser tudo isso, você vai ter vitória. Eu não vim aqui para te motivar. Qual é o problema desses últimos dias? Medo de pregar a verdade e perder o glamour. Medo de pregar a verdade e perder os likes. Medo de pregar a verdade e perder seguidores. Outro dia o apóstolo falou algo tremendo. Ele falou, olha, se o problema de Jesus fosse depender da multidão, o que seria? Porque a igreja de Jesus era os 12. Então, você precisa entender o seguinte, não importa quantas pessoas vão querer estar com você, o que importa é o que você vai provocar no mundo. Então provoca. Quer ver milagre? Provoca. Quer ver algo acontecendo na sua família? Provoca. Chega lá, mostra que hoje você é alguém que um dia foi outra pessoa. Agora, em alguma circunstância da tua família, você chega lá e você é a mesma pessoa, e chega no domingo, você vem para a igreja, e chega numa reunião de família, tu xinga, tu faz, tu acontece, tu faz um monte de coisa, e aí você acha que vai ser dessa forma que você vai viver uma vida plena. Não é. Eu não vim aqui dizer, não vim aqui massagear o seu ego, eu vim aqui dizer para você, Deus tem coisas grandiosas para você, mas há um preço a ser pago. Profetiza a vitória, mas não denuncia o pecado. A tão sonhada vitória tem um tempo para se cumprir. E assim eu vou terminando. Ela chegará, mas entenda uma coisa, existe um processo. Só que ela vai chegar, não é na hora que você determina. Ela chega na hora que você estiver pronto para receber ela. Então ela chegará, mas você tem que receber a risco a instrução. Você quer ver um exemplo? Deus falou, Luna, um exemplo. Eu vou fazer uma obra na sua vida. Você vai entrar por grandes lugares, por muitas portas. Você vai acessar lugares que talvez você nunca imaginou, nações que você nunca imaginou. E aí o que a Luna faz? Escuta a palavra.
sai daqui, escuta essa palavra, joga ela no canto. E aí, o que ela fez com essa palavra? Ela obedeceu à instrução? Não. Deus falou que Ele ia me colocar em grandes portas, em grandes lugares. Deus falou que ia me levar às nações. O que eu faço na outra semana? Procuro um curso de inglês. Me matriculo nele. Mas, e aí? Deus falou que vai me levar às nações. Mas por que você vai fazer o curso de inglês? Como é que Deus te envia para a nação se você não sabe falar um bom dia em inglês? E depois você quer dizer que o profeta não falou a verdade? E depois você quer dizer que Deus não cumpriu o que Ele ia restaurar alguma área da sua casa? E aí Deus está falando, eu vou restaurar seu casamento, sua família, mas a instrução é, fecha a boca. Mata a tua carne. Fica calada. A instrução é, se faça de fraca. Deixa alguém achar que é grande, porque dos grandes eu cuido. No primeiro momento, o que você faz? Quer gritar, quer falar de tom para tom, quer pular na frente do seu esposo, da sua esposa. Você está seguindo a instrução? Não. Como você quer ganhar essa guerra? E aí você vai dizer que Deus não falou e que Ele falou e Ele não cumpriu? O problema está em você que não sabe ouvir e cumprir a instrução que Ele está te dando. Se Ele disse, fecha a boca, a ordem é silêncio. Fecha a boca, a ordem é boca fechada. A ordem é silêncio total. Mas o que está acontecendo com você? Você está tão diferente. Você não está falando isso. Por quê? Porque eu estou aprendendo que é melhor falar menos do que quem fala menos peca menos. Porque o problema está na minha boca. Então eu prefiro ficar quietinha. Você entende? Instrução. Seguir à risca a instrução. Faça a sua parte. Agora, e assim eu finalizo. Não consigo ir até o final. Se estão pregando para você algo diferente disso aí que você está ouvindo, é qualquer coisa, mas não é o Evangelho. Sabe por quê? Porque se não te traz desconforto, pode ser qualquer coisa, menos o Evangelho. Porque tudo que vem de Deus vai te trazer desconforto. Porque vai te tirar da sua zona de conforto. Vai te tirar do local que você está, que é muito confortável, que é muito bom de você estar, mas que até hoje não afetou a sua vida em nada. Então, se você quer ter uma vida transformada, aceite viver um evangelho que vai gerar alguns desconfortos. E o evangelho, ele não vai te dar um jeitinho. O evangelho vai te transformar. Eu vou repetir, o evangelho não vai te dar um jeitinho. Você dá um jeitinho na sua vida, você faz gambiarras. O evangelho te faz nascer de novo. Você faz gambiarra, mas ele te transforma. Então você hoje precisa sair daqui com essa palavra. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu sei que você está saindo daqui com respostas para áreas da sua vida. Deixa eu te falar uma última coisa. O evangelho é um quarto de guerra. E também é derrubar os gigantes de joelho. Tem gigante, derrube ele. Mas derrube ele de joelho. O Pai falou ao meu espírito claramente nessa palavra, que existem alguns gigantes na vida de algumas pessoas. E algumas pessoas tinham uma vida intensa de oração. Mas está cansado. E esse gigante parece que a cada dia ele está maior. E parece que ele está tomando o território. Mas eu vim aqui te dizer, continue com os seus joelhos dobrados. Que os gigantes que estão diante de você irão cair. Escute. Vitórias deixam cicatrizes. Eu não conheço uma vitória que não deixou cicatriz. E assim eu finalizo. Nenhuma. As grandes vitórias foram seguidas de cicatrizes.
José, Moisés, Jó e o nosso Jesus, com uma, não, com várias cicatrizes. Mas a cicatriz, ou as cicatrizes, foi para mostrar que foi por amor, foi por mim, foi por você. Cicatrizes são para mostrar para o seu inimigo as marcas da sua batalha, mas que você saiu delas vivo. Recebe essa palavra no seu espírito. Recebe essa palavra no seu coração. E diga comigo: eu vou sair daqui com constância. E eu não vou desistir. O barco pode balançar. O vento pode se levantar. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloque-se de pé.